Ela, Professora, sim. você também deixou um arquivo lá falando sobre as apresentações Ah, de artigo. Teria isso, que José. comentar depois? Claro. Não, tudo que eu deixei lá no Moodle, né? O José Ricardo comentou que eu deixei um artigo, eu deixei o exercício que eu vou discutir com vocês na aula de hoje, a solução do exercício, e deixei o roteiro para apresentação do artigo. Tudo isso eu deixei lá, mas eu vou explicar direitinho para vocês o momento em que a gente vai usar, tá? Eu deixei só porque eu já preparei, mas não são coisas que a gente vai usar hoje, essa semana, não. Então, assim, no final da aula, não tem problema, João Pedro. Eu deixei lá só porque estava pronto para me adiantar, mas hoje que eu vou explicar melhor para vocês. Aí, no final da aula, eu vou apresentar para vocês como vai ficar o cronograma da disciplina. Essa é a última semana de aula que a gente vai ter o recesso e volta dia 4 de janeiro. Então, qual é o cronograma que eu vou fazer para janeiro e fevereiro e como que fica a apresentação dos artigos, que eu andei repensando tudo que a gente conversou e estabelecesse uma nova divisão de pontos, uma nova forma, tá? Da gente fazer. Deixa eu compartilhar aqui, mas primeiro vamos fazer o que a gente tinha combinado, que é a nossa aula de exercícios, tá? Que vai ser uma maneira também de tirar dúvidas que vocês tiverem nas aulas que eu deixei gravada, tá? Os exercícios que eu vou fazer hoje, eles vão contemplar tanto a parte de experimentos com efeitos aleatórios, quanto a parte de experimentos aninhados e em parcelas subdivididas, tá? Que é o conteúdo das últimas aulas. Então, gente, eu vou só dar uma repassada rápida aqui no conteúdo, mas tudo isso é coisa que a gente já viu. E para cada situação aqui eu vou fazer um exercício. Bom, sim. Oi, rapidinho, antes de você começar, posso tirar uma dúvida de split plot? Pode, claro. É que eu fiquei só um pouquinho assim, com uma pulguinha atrás da orelha, porque você comentou que o principal fator de interesse, ele não deve ser o fator de difícil mudança, né? É isso. E no exemplo ele era, né? Naquele exemplo que você deu, que era o Do método de preparação, do né? papel, da preparação do papel. Ele era mesmo o de difícil mudança, que era o método de preparo, que era difícil mudar de um preparo por outro, não era? Esse Eu que não é. sei se naquele exemplo tem um fator mais importante do que o outro. Mas, assim, de toda forma, o que é importante colocar é isso que você falou, Olivia, exatamente. Idealmente, no mundo ideal, tá? O fator que eu escolho para ficar nas subparcelas é um fator que é um fator de maior interesse, né? Por quê? Porque eu consigo estimar melhor o efeito dele, né? A medida de erro dele é menor. Mas nem sempre você vai garantir isso, porque às vezes o fator de difícil mudança é o seu fator de maior interesse. Então, né? Então, assim, é só uma observação. Você consegue estimar o efeito dos dois, mas tem essa diferença na precisão das estimativas. Tá? Então, se você puder fazer essa consideração na hora de conduzir o experimento, essa pode ser uma orientação, tá? Tá bom. Agora, no exemplo, eu não lembro exatamente, mas pode ter acontecido sim do fator mais importante ficar como fator de difícil mudança mesmo. Né? Beleza, pode ser também que ele não seja o mais importante. Agora eu não lembro. Eu não lembro, mas pode ser que você esteja certo. Eu também não lembro, Lívia. Mas a gente vai dar uma passadinha aqui, tá? E a gente Beleza. vai dar uma relembrada. Beleza? Obrigada, Mais Malu. alguma dúvida? Eu não. Obrigada. De nada. Então tá, gente. Então, olha só. Na parte de experimentos com efeitos aleatórios, eu vou fazer um exercício com vocês, que é o exercício que é o seguinte, tá? Só lembrando, quais são os experimentos que a gente viu com efeitos aleatórios? A gente viu o experimento, né, o modelo de efeitos aleatórios, que tem um único fator, e esse fator, né, o efeito desse fator é aleatório, lembrando sempre da regra, né? Se eu tenho um número fixo de níveis que eu quero comparar, aquele fator é um fator fixo. Se os níveis daquele fator são uma amostra de todos os possíveis níveis que eu posso ter, aquele fator é aleatório. Então,
o modelo muda. E nessa situação em que eu tenho um único fator aleatório, né, a gente assume que o efeito desse fator, que é o tau i, ele segue uma distribuição normal, com média zero, e variância sigma ao quadrado tau, né? Então, ao invés de estimar o tau i, como o tau i é uma variável aleatória, a gente estima a variância d. A gente viu, então, o caso de um único fator, né, esse fator aleatório. A gente viu também a extensão do modelo de efeitos aleatórios para os experimentos fatoriais. Tá? A gente fez esse exercício em sala e a gente viu essa extensão aqui, o experimento fatorial com efeitos aleatórios, que é o caso em que eu posso ter 2 ou mais fatores aleatórios e eu construo o experimento numa estrutura fatorial. Ou seja, eu testo todas as combinações possíveis entre os níveis desses fatores. Tá? Então, é um experimento aleatório, é um experimento fatorial, só que eles são aleatórios. No caso em que os 2 fatores são aleatórios, né, a gente viu que o que muda, né? Se é fixo ou é aleatório, o que muda é a forma como eu calculo a estatística F, né? Porque eu tenho que ver como que fica, assim, para todo modelo a gente vê isso, como que fica o valor esperado do quadrado médio em cada situação para ver qual quadrado médio eu comparo com qual para construir a estatística F. No caso desse experimento fatorial aqui, a gente assume que tau i e beta j são aleatórios, a interação entre eles também vai ser, e aí eu vou ter um parâmetro representando a variância de cada, tá? E a gente faz a decomposição da variância. A gente pode querer estimar qual o percentual da variância que é devida a cada um desses termos. A nossa hipótese nula muda, né? A hipótese nula não é mais que o efeito do fator é zero para todos os níveis. Não, agora a gente está testando a hipótese de que a variância da distribuição desse efeito aleatório é igual a zero, né? Essa é a minha hipótese nula. E se eu rejeito essa hipótese, eu concluo que existe efeito significativo do fator. No caso desse experimento aqui, fatorial, com 2 fatores aleatórios, a gente fica com os quadrados médios dessa forma. E aí, a gente vai ter, né? Então, para avaliar o efeito do fator A e do fator B, o denominador da estatística F vai ser o quadrado médio da interação. E para avaliar o efeito da interação, o denominador vai ser o quadrado médio do erro. A gente viu um exemplo em sala, a gente viu também como obter as estimativas de variância, né? Escrevendo mesmo esses quadrados médios esperados como se fosse um sistema de equações e resolvendo esse sistema, tá? Em função dos valores de sigma. E aí a gente chega nessa expressão aqui para cada variância, para cada estimativa pontual de variância de interesse lá do nosso modelo. Então, eu posso querer saber quanto da variância total dos dados vem do fator A, quanto vem do fator B, quanto vem da interação e quanto vem do erro. E aí a gente fez um exemplo de aplicar isso no estudo RR, né? Onde eu tinha 2 operadores, eu tinha diversas peças. E aí o que eu queria fazer, nesse caso aqui, a gente já fez o exercício no R, a gente já resolveu no R. Eu queria mostrar, assim, bem rapidinho, um artigo, que é um artigo nada novo, né? Você vê aqui na foto da consultoria, o pessoal está usando um computador, assim, bem moderno. Gente, vocês estão vendo a minha tela, só para confirmar. Mas é um exemplo que é, tipo, bem atual no sentido da aplicação, tá? Então, aqui é uma utilização, tá? Do experimento fatorial com efeitos aleatórios no contexto de melhoria de qualidade, no contexto de projetos de melhoria, de projeto Seis Sigma, né? Então, para quem não conhece, o Seis Sigma é uma metodologia de solução de problemas que é muito utilizada nas empresas. E essa metodologia usa muito estatística, né? Então, tem muita gente formada em estatística que hoje em dia trabalha com Seis Sigma, que é certificado nesse tipo de programa. E é um programa que tem metas muito bem definidas, né, essas metas são sempre voltadas para a solução do seu problema, é uma metodologia que tem uma definição muito clara de qual que é o ganho que você vai ter, o ganho financeiro. E existe uma metodologia para você realizar cada etapa, que é o de make, e tem a etapa de analisar, de medir, que é a etapa que a gente usa mais análise estatística.
A etapa de medir, assim, você define o seu problema, depois você vai medir, vai coletar dados a partir do seu problema. Essa etapa de medir é uma etapa que muitas vezes você precisa garantir que o sistema que você está usando para coletar os dados, ele é confiável. E aí é uma forma da gente aplicar esse tipo de experimento, tá? De efeitos aleatórios aqui com 2 fatores, que é o estudo RR. É o mesmo exemplo, tipo de exemplo que eu fiz em sala com vocês, só para vocês verem uma aplicação bem real, tá? Então, o que seria aqui? Por que eles fizeram esse estudo RR, né? É um experimento que foi planejado, e o objetivo é comparar um paquímetro digital, tá, que está sendo implementado na medição da produção, com o paquímetro analógico, que é atualmente utilizado. Então, a ideia, né, aqui eu tenho algumas hipóteses, por exemplo, eu quero determinar se há diferenças apreciáveis entre um paquímetro digital e um analógico. Então, como foi feito meu experimento? Né? Eu peguei 10 peças do processo, 2 operadores e um técnico da qualidade. Então, na verdade, é como se eu falasse assim, ó, eu tenho 3 operadores, mas um deles é nível ouro, padrão ouro. Né? O paquímetro digital analógico, e cada operador mediu cada peça 3 vezes. E aí a gente faz no R do mesmo jeito que a gente fez esse exercício aqui, tá? Que eu mostrei para vocês lá, a gente faz, na verdade, a gente fez o cálculo da soma de quadrados, né? E depois a gente calculou os quadrados médios, considerando o denominador correto lá do grau de liberdade e as estatísticas F, tá? Aqui no artigo ele já coloca já a saída, o resultado. Então, como que ficaria aqui o meu plano amostral, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que ficaria esse experimento. A gente tem aqui eu tenho, na verdade, 2 experimentos, tá? Só que ele colocou tudo na mesma tabela. Então, eu tenho operador W, A e L. Cada operador mediu as 10 peças 3 vezes com cada equipamento, tá? Então, o operador W, ele mediu a peça 1 com analógico, a peça 1 com digital, depois ele foi lá e mediu mais uma vez a peça 1 com analógico, a peça 1 com digital, e depois ele repetiu isso. Então, são 3 repetições. E aí eu tenho 2 experimentos, tá? E aí a gente tem aqui alguns gráficos, por exemplo, para o gráfico de interação, né? Se eu pegar só os dados do paquímetro analógico, como que fica a medição de cada operador? É aquele gráfico de interação para o experimento fatorial, né? Que a gente já aprendeu a construir. Então, eu tenho aqui né, meio bizarro o resultado. A gente vê que o operador W, ele mede igual todas as peças. Boa noite, Ézio, sem problema, tá? Eu tô mostrando um artigo aqui de aplicação de experimento com efeitos aleatórios, depois eu vou fazer uns exercícios com vocês. E, boa noite, André. E aí a gente vê que o operador A e L, né, aqui ao longo das 10 peças, eles são mais consistentes. Já com o paquímetro digital, né, a gente vê que o operador W ele tem um comportamento completamente diferente. Assim, ele está medindo as mesmas peças com os 2 paquímetros, mas parece que não tem tanta influência mais desse operador. Ele acompanha mais os outros operadores. Então, tem claramente uma interação muito forte, aqui já não tem, né, as linhas, assim, pode ser que tenha estatisticamente, mas visivelmente é muito menor do que aqui. Enfim, a análise é bem parecida com aquela que a gente viu. É muito estranho, né? A Lívia comentou, muito estranho. Parece que, assim, quando ele usa o paquímetro analógico, talvez seja um paquímetro que tenha mais influência do operador, né? Então, ele toma a mesma medição para todas as peças. Pelo menos a média é igual, né? Para cada peça. Parece que ele viu um e marcou para tudo igual. Se todos os outros estivessem bem parecidas às outras peças, né? Todas as peças, mas são bem diferentes. Muito estranho isso. Não, esse aqui, gente, sério, se isso for, né? Eles publicaram um artigo como sendo um estudo verdadeiro. Gente, o que você faz com esse operador? Porque ele não sabe usar o paquímetro, né? Então, assim, claro que quando ele está medindo a mesma peça de novo, ele não sabe que é a mesma peça, né? Claro, todos esses experimentos são testes cegos. Você aleatoriza, você dá a mesma peça, mas você mistura outra no meio, claro.
mas ele realmente repetiu todas as medições. Já o digital parece que é mais o equipamento do que o operador que atua. Então, né? E aí a gente consegue ver através da ANOVA, né, aquela aqui, gente, considerando que os efeitos são aleatórios. Então, percebam aqui, ó, eu tenho o quadrado médio da peça. Para calcular a estatística F para a peça, eu divido o quadrado médio da peça pelo quadrado médio da interação, tá? Por quê? Porque é um efeito aleatório. Da mesma forma para o operador. E aí, né, aqui ele já olha qual que é o p-valor. Aí ele viu, por exemplo, a interação aqui muito significativa, né? Tem diferença significativa entre os operadores. Aqui ele me dá também uma medida daquela decomposição da variância que a gente viu, né? Como que eu calculo a variância, por exemplo, da repetibilidade. A variância da repetibilidade, né? Ela é calculada por uma medida do erro puro, né? Que está ligada, de certa forma, ao quadrado médio do erro. Então, aqui, toda a construção aqui da tabela dele foi baseada nesses cálculos aqui que a gente viu. Tá? Só que, assim, é um experimento diferente, mas basicamente é isso. É um experimento que foi planejado da mesma maneira. Aqui o paquímetro digital, por exemplo, a gente já vê, olha, a interação entre operador e peça não é significativa, o p-valor é 0,73. Então, ele não rejeita a hipótese nula, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que o efeito da interação é igual a zero. Então, ele automaticamente tira a interação e roda o modelo de novo. Quando eu tiro a interação, gente, o cálculo do quadrado médio, embora ainda seja um experimento com efeito aleatório, o cálculo do quadrado médio, ele fica igual ao experimento de efeitos fixos. Desculpa, o cálculo do quadrado médio não, o cálculo da estatística F, né? O quadrado médio e a soma de quadrados, o grau de liberdade, a gente sempre calcula do mesmo jeito. Mas a estatística F fica igual, que é o quê? Quadrado médio do fator dividido pelo quadrado médio do erro, tá? Tanto para a peça quanto para o operador. E aí a gente vê, né, quanto que o operador contribui, quanto que a repetibilidade contribui. Então, a gente decompõe aquelas fontes, tá? Bem parecido lá com o exemplo que a gente fez em sala, tá? Mas só para vocês verem uma aplicação aí desse tipo de, né, desse tipo de experimento. Beleza, mas vamos aos exercícios, tá? Bom, gente, na parte dos efeitos aleatórios, teve um último caso que a gente viu, que é o modelo misto, tá? O modelo misto é o caso em que um fator é fixo, o outro fator é aleatório. Para esse caso aqui, a gente viu como que fica, né, o cálculo dos efeitos, e a gente vê, por exemplo, que o fator que é fixo, que seria aqui o fator A, né, eu calculo a estatística F dele comparando o quadrado médio dele com o quadrado médio da interação, né? Já para o fator aleatório, que é o fator B, eu calculo o efeito dele comparando o quadrado médio dele com o quadrado médio do E, né? A gente vai fazendo isso. E eu cheguei a fazer um exercício com vocês aqui na aula que vocês até me pediram para fazer no final da aula, que foi esse da posição com a temperatura. É um experimento em que eu tenho dois fatores. A temperatura é um fator fixo, ela é um fator numérico, e a posição é um fator aleatório. Tá? Eu lembro que eu resolvi no R com vocês, depois eu vi que dos exercícios que eu selecionei para hoje, um deles é exatamente esse, que eu já resolvi, tá? E aí, gente, eu coloquei lá no Moodle essa lista de exercícios. Essa lista de exercícios são de 2 alunos que fizeram já a disciplina comigo, que foi o Gabriel Almeida e o Gabriel Assis. Eu nem pedi permissão para eles de publicar a lista deles, eu vou pedir, tá? Mas, enfim, a lista estava perfeita e virou meu gabarito. Muito bem feita, assim. Meu trio, a Lívia falou. Eles são maravilhosos, assim. E aí eu tinha dado uma lista
com 3 exercícios. O primeiro exercício é exatamente esse. Desculpa, esse que eu resolvi em sala, tá? Eu fiz no R com vocês, mas só para dar uma repassada aqui, porque eles escrevem bonitinhas as hipóteses, tá? Que é o experimento misto. Então, deixa eu só repassar esse aqui, depois eu faço os outros que são inéditos, tá? Então, a gente tem um experimento para determinar se a temperatura do forno e a posição no forno afetam a densidade de um ânodo de carbono. A densidade é a variável resposta. Então, as posições são aleatórias. Eu escolhi aleatoriamente 2 posições e a temperatura é fixa. Aí, primeiro eu pedi, descreva o modelo estatístico apropriado para este experimento. Aí eles colocaram, o modelo apropriado é um modelo misto com 2 fatores, onde o fator temperatura é fixo e o fator posição é aleatório, né? Então, tau I é a temperatura, beta J é a posição, A é o número de níveis do fator fixo, que é a temperatura, né? O A igual a 3, B é o tamanho da amostra da população de níveis do fator aleatório, que é a posição, B é 2, e N é o número de réplicas, que é 3. Além disso, né? Então, eles escreveram totalmente bonitinho o modelo. Mi é a média global, tau I é o efeito fixo, tal que a soma dos efeitos é 0. Essa é a suposição, a restrição que a gente faz para resolver as equações normais. Beta J é um efeito aleatório, então ele segue uma normal com média 0, variância sigma ao quadrado beta, e a gente vai estimar essa variância. A interação tau beta é um efeito aleatório, isso é importante a gente lembrar. Se um fator é fixo e o outro é aleatório, a interação é um efeito aleatório. E o nosso erro? E depois eu pedi, enuncie as hipóteses associadas ao modelo. Então, quais são as hipóteses que a gente vai testar? A gente vai testar 3 conjuntos de hipóteses. Um para o efeito do fator A, o outro do fator B, o outro para a interação. Então, ele falou, no modelo misto, testaremos as hipóteses relacionadas ao fator fixo, ao fator aleatório e à interação. Para o fator aleatório e para a interação, testamos se as respectivas variâncias são iguais a 0. Então, para o fator aleatório, né, que é o B, e a interação, eu testo as variâncias. Já para o fator fixo, a gente testa se os efeitos são 0. Então, eu testo tau I igual a 0. E aí, quais são as estatísticas de teste associadas? Então, para o fator fixo, a estatística F é calculada dividindo pelo quadrado médio da interação. Para o fator aleatório, eu divido pelo quadrado médio do erro. E para a interação, eu divido pelo quadrado médio do erro com os respectivos graus de liberdade. Tá? Então, aqui foi legal que eles colocaram tudo que eu não coloquei para vocês na aula de exercício, porque eu resolvi direto no R. E aqui, construa a tabela nova e teste as hipóteses ao nível de 5%. Então, entrando aqui com os dados no R, aí eles fizeram igual eu fiz em sala. A gente usa o comando AOV, assumindo que é um experimento fatorial regular, né? Sem considerar que é fator aleatório, mas eu uso o comando AOV e ao invés de pedir toda a tabela nova vai estar errada, porque ela não sabe que eu tenho fator aleatório. Então, eu só uso para calcular as somas de quadrados dos graus de liberdade, calculo à mão, né? Então, ele calculou os quadrados médios, dividindo cada soma de quadrado pelo grau de liberdade. Então, aqui para temperatura, para posição e para interação. E o erro também, né? Então, fez a divisão direta. E fez a tabelinha nova, calculando a estatística F do jeito que eles declararam aqui, né? Considerando o denominador certinho. E aí, a nossa tabelinha nova ficou assim. E aí, calculando agora o p-valor, tá? O p-valor para a temperatura, a estatística F foi de 1.155, o p-valor 0,0008. Então, olha só, gente, perfeita a interpretação. Ó. Ao nível de 5% de significância, temos evidências para rejeitar H0, isto é, temos evidências de que o efeito da temperatura do forno tem influência na densidade. Já para o efeito aleatório, né, hipótese nula de que a variância do efeito é 0, a estatística F resultou no p-valor de 0,0017, então, ao nível de 0,05 de significância, temos evidências para rejeitar H0.
isto é, temos evidências de que a variância do efeito aleatório é diferente de zero, ou seja, a posição no forno também tem influência na densidade do ânodo de carbono, né? E para interação, João Pedro, até que os meninos são inteligentes mesmo. E para interação, a gente tem aqui o efeito da variância, né? Hipótese nula de que é zero, o p-valor foi alto, então, a nível de 5%, não temos evidência para rejeitar H0, isto é, temos evidências de que o efeito da interação não é significativo. Aí, aqui eu corrigiria, né? Se o p-valor é alto, a gente não tem evidência de que o efeito da interação é significativo. Então, a interpretação deles aqui está errada, tá, gente? Mas, enfim, é um detalhe. Então, existe evidência de efeito da interação? Não há evidência de efeito da interação, porque o p-valor foi alto. E aí, estimar as componentes de variância por último, né? A variância do fator A, do fator B, desculpa, do fator A não, que é fixo, mas do fator B, com base lá nas equações, né, que a gente viu em sala. A gente tem uma estimativa de variância negativa para a interação, mas a gente viu que ela não é significativa, né? Então, eles colocaram a variância da interação foi negativa, o que é possível matematicamente, mas não faz sentido do ponto de vista estatístico. Neste caso, assume que esta variância é zero. A variância estimada do efeito aleatório e do erro foram positivos, estão de acordo com os testes, porque tanto do efeito da posição quanto do erro, né, são valores razoáveis aqui de variância. E aí, para estimar os efeitos principais e calcular intervalo de confiança de 95%, uma coisa muito importante, ter cuidado na hora de calcular o intervalo de confiança, porque a estimativa de erro padrão agora não usa mais o quadrado médio do erro, ela usa o quadrado médio da interação, né? Que foi o que eu coloquei aqui em sala. A estimativa de erro padrão agora... Cadê? Essa aqui, né? Então, a gente tem que corrigir se a gente for fazer uma comparação múltipla, por exemplo. Então, aqui os efeitos principais são calculados da mesma maneira, a diferença entre a média no nível do fator e a média global. E só lembrar que para calcular o intervalo de confiança, eu tenho que usar esse quadrado médio da interação. E aí eles fizeram como se fosse o intervalo de confiança usando a distribuição T mesmo, mas considerando o erro padrão aqui certinho, para temperar para o efeito 1, nível 1 da temperatura, nível 2, nível 3, o intervalo de confiança, tá? Para o efeito. Então, o intervalo de confiança aqui de 516 a 587 para o 1, 998 a 1069 para o 2 e 507 a 579 para o 3. Todos são diferentes de zero. O intervalo de confiança não contém o zero. Os efeitos são significativamente diferentes de zero, né? Então, assim, para os experimentos com efeitos aleatórios, tá? Esse exercício a gente já tinha feito, mas de toda forma acho que valeria a pena passar aqui. Vamos agora, pessoal, para os experimentos aninhados, tá? Os experimentos hierárquicos e os split plot, que são os experimentos que eu deixei nas aulas gravadas, tá? Então, lembrando, a gente viu dois tipos de experimentos. Os experimentos aninhados com dois estágios. Então, eu tenho dois fatores, sendo que um está aninhado no outro. E o fato dele estar aninhado é simplesmente porque eu não tenho mais um experimento cruzado, né? Eu não consigo fazer todas as combinações entre os níveis dos fatores. Por quê? Porque os níveis de um fator, eles só vão existir dentro de determinados níveis do outro fator. Então, eu tenho uma estrutura de hierarquia. A gente fez em sala esse exemplo dos lotes de cada fornecedor. Então, eu tenho dois fatores, fornecedores e lotes. Mas os lotes, por exemplo, do fornecedor 1, eles são diferentes dos lotes do fornecedor 2. Então, eu não estou comparando os mesmos níveis, né? Eu até falei que a gente poderia renumerar esses níveis. Claro, para fazer a nova lá no R, a gente não renumera, não. Mas em termos de conceituação do experimento, eu posso fazer isso. Por quê? Porque o nível 1 aqui não existe no fornecedor 2, tá? São identificações diferentes para o meu fator. Isso causa uma hierarquia
que deve ser considerada, né? Por exemplo, a gente não consegue calcular a interação, porque para calcular a interação, precisa cruzar os níveis dos fatores. Aqui a gente não tem esse tipo de cruzamento. Então, o nosso modelo, ele fica diferente, ele fica o fator que está fora, né, que está mais em cima, seria o efeito dele seria o tau i, e o fator que está embaixo, o efeito dele, que seria o beta j, ele está alinhado ao nível i, porque o nível j é o nível j que está dentro do nível i, justamente para diferenciá-los. E a gente não tem mais interação aqui. Bom, e aí a gente viu, né, na aula como que ficaria a decomposição da soma de quadrados total dos graus de liberdade. Inclusive na aula eu lembro que eu mostrei para vocês, eu abri os experimentos cruzados e comparei como que ficam essas medidas, né? Porque aí a gente vê que o que no experimento cruzado era referente ao fator B e à interação, vai tudo para o nível do fator B aqui, tá? Vai tudo para o beta JI. Então, eu fiz essa comparação em sala com vocês, eu lembro, inclusive, dos graus de liberdade, né? Por exemplo, no experimento cruzado, o fator B, ele tem B menos 1 grau de liberdade e a interação AB tem A menos 1 vezes B menos 1 grau de liberdade. Aqui eu somo esses graus de liberdade para compor os graus de liberdade do B alinhado em A. E o mesmo acontece para a soma de quadrados. Tanto que lá, quando a gente foi fazendo R, a gente usou o experimento cruzado, pegou a soma de quadrados e foi reconstruindo, né? Para calcular os quadrados médios e os graus de liberdade. E uma coisa importante também é como que eu vou calcular a estatística F? Como que eu vou calcular o efeito? Depende do tipo do fator. Se o fator é fixo ou se o fator é aleatório. Tá? Então, isso depende, a gente tem que ver como que fica a regra. Essa regra aqui, claro, ela é calculada com base nos quadrados médios esperados, né? No caso do exemplo, agora eu não lembro, no exemplo aqui, se é fixo ou aleatório, deve ter algum fator aleatório aqui, né? E aqui como ficam as somas de quadrados, tal. E uma coisa importante seria o cálculo do resíduo para esse modelo, né? Que eu comentei em sala também. Para fazer o cálculo do resíduo, né? A gente substitui aqui. O que seria o meu valor predito? O meu valor estimado? Eu substituo, né, as quantidades aí, considerando as minhas restrições e tal. Eu resolveria as equações normais e calcularia as estimativas pontuais, que seriam essas, né, da média global, do efeito do iésimo nível, do efeito do nível JI, né, então para calcular qual é o efeito do jésimo nível do fator B. O jésimo nível, eu considero que ele está alinhado no iésimo nível do fator A e calculo, vai ser a diferença entre a média naquela combinação menos a média dentro daquele fator, dentro daquele nível do fator A, né? Então, a gente tem algumas diferenças na hora de calcular, tanto que o nosso valor predito, né, ele fica dessa maneira, ele fica o valor predito para o nível, né, IJK, ele fica como sendo a média na combinação IJ, né? E isso é importante, a gente vai falar disso no exercício aqui. Aqui no exemplo de sala, a gente tinha 3 fornecedores, 4 lotes. E aí eu considerei eu considerei o fornecedor como sendo fixo e o lote como sendo aleatório. Tá? Só lembrando, tem que olhar como que fica o cálculo da estatística F, dependendo do que é fixo, o que é aleatório. Aqui fornecedor era fixo e lote é aleatório. Vamos ver um outro exercício, então, diferente desse que a gente já fez em sala, tá? Um engenheiro está estudando a variabilidade dimensional de um componente em particular que é produzido em 3 máquinas. Então, eu tenho 3 máquinas
e eu quero avaliar a variabilidade entre as máquinas. Cada máquina tem 2 eixos e 4 componentes são selecionados aleatoriamente de cada eixo. Então, eu fabriquei a componente usando máquina 1, eixo 1, fabriquei 4 vezes e medi, né, e tomei uma medida da dimensão da componente. E fiz a mesma coisa para a máquina 2 e 3, mas lembrando que tem uma estrutura de alinhamento aqui, tá? Porque o eixo 1 da máquina 1 não é o mesmo eixo 1 da máquina 2, tá? Então, a gente tem essa particularidade, a gente tem que considerar como sendo um experimento alinhado com 2 estágios. E aqui, tanto a máquina quanto o eixo são fatores fixos, tá? Então, nesse caso aqui, diferente do exemplo que a gente fez em sala, os 2 fatores são fixos, tá? Então, só voltando aqui no slide, como que fica a estrutura quando tenho 2 fatores fixos? Se A e B são fixos, então, a hipótese de efeito, né, de nenhum efeito do fator A, eu testo comparando o quadrado médio do A com o erro, e a hipótese de nenhum efeito do fator B é testada comparando o quadrado médio do B alinhado a A com o erro. Tá? Então, quando todos os fatores são fixos, né, eu comparo sempre, para calcular a estatística F, eu uso o quadrado médio do erro como denominador. Então, vamos fazer isso aqui. Bom, primeira coisa, escreva um modelo estatístico para esse experimento. O modelo para experimentos alinhados com 2 fatores fixos, tá? Então, como fica o nosso modelo? Eu tenho y em jk é igual a mi mais tau i mais beta j alinhado em i mais o erro. Onde mi é a média global, tau i é o efeito do iésimo nível do fator A, somatório dos tau i's é igual a 0, né? Uma restrição do modelo. E o beta j é o efeito do j-ésimo nível de B alinhado ao iésimo nível de A. E aqui, lembrando daquela restrição, né? Eu não tenho restrição de que a soma de todos os betas é igual a 0. Os betas vão somar 0 dentro de cada nível de A. Então, para cada nível I, eu somo os betas, eu assumo, né, que essa soma é igual a 0. Então, a restrição se aplica em cada nível I. Tá? Então, isso aqui vale para todo o I. E o nosso termo de erro padrão. Então, o fator A representa as máquinas aqui no exemplo. O fator B representa os eixos. Eu tenho, então, A igual a 3 e B igual a 2. Tá? E aí, esse é o nosso modelo. Enuncia as hipóteses associadas ao modelo. Então, as hipóteses ficam assim. Para o fator a hipótese nula de que não há efeito do fator, né? E a estatística de teste eu comparo o quadrado médio de A com o erro, e beta J também eu comparo o quadrado médio de B com o quadrado médio do erro, e fazendo lá no R, aqui jogando os dados no R, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eles fizeram aqui do mesmo jeito que a gente fez em cima, tá? Eu uso o modelo linear padrão, só que eu uso o modelo com interação. Para eu pegar tudo aquilo que é da interação e eu vou jogar para o nível aninhado de B em A, tá? Que é exatamente aquilo que eu expliquei em sala para vocês. Então, soma de quadrados do fator A, 55,75, dividido por 2, eu tenho quadrado médio. Soma de quadrado do fator B, que é o eixo alinhado em A, vai ser a soma de 1,5 mais 42,25. Para calcular o quadrado médio, eu divido tudo por 1 mais 2, que é a soma dos graus de liberdade aqui do resíduo, tá? Então, beleza, foi isso que a gente fez aqui, que eles fizeram, e tem aqui os quadrados médios, e a estatística F padrão dividindo pelo erro, pelo quadrado médio do erro. E aí, calculando lá os p-valores para a máquina, que é o tau i, né, deu significativo, e para os eixos também. Ou seja, ao nível de 5% de significância, temos evidências para rejeitar H0, isto é, temos evidências de que os 2 fatores, máquinas e eixos, têm influência na dimensão dos componentes. Muito bem.
Gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está fazendo planejamento de experimentos, a gente pode abusar do termo, né? Tem influência, tem efeito, mas a gente só pode falar isso em planejamento de experimentos. Se a gente está analisando dados observacionais de experimentos que não foram conduzidos por nós, que não foram planejados, a gente não fala que tem influência, a gente só pode falar que tem associação, né? Mas enfim, aqui sempre a gente pode falar isso. E depois a gente calcular os resíduos e aplicar as técnicas de diagnóstico usuais, que são gráficos de probabilidade normal, resíduos versus valores ajustados, verificação de outliers, para verificar as posições do modelo. Aí eles usaram, né, o valor que a gente encontrou, valor ajustado, que é o Y barra J ponto, como estimativa. E como a gente não tem um modelinho lá ajustado direto pelo comando do R, tá? Os meninos calcularam na mão mesmo o resíduo, tá? Como a diferença entre a resposta e a média lá, essa média. Por isso que é importante, né? A gente saber a expressão quando a gente não consegue extrair direto isso de um comando do R. Aí eles fizeram aqui gráfico de probabilidade normal, né? Parece que está razoável aqui, os pontinhos estão seguindo, né? Aqui tem um desvio um pouquinho maior na cauda superior, mas a gente costuma ter uma dispersão maior nas caudas mesmo. E eles fizeram também resíduos versus valores ajustados, né? Versus o Y barra e J ponto. E aqui não parece ter um comportamento assim de variância aumentando ou variância diminuindo, né? A gente tem uma variância um pouco maior aqui no valor ajustado intermediário, mas a gente não tem uma tendência. Então, eles assumiram que não teve violação da suposição de homocedaticidade. Eu não lembro se nessa turma aqui eu dei teste Bartlett-Levene. Não, Bartlett-Levene eu acho que eu dei. Eu acho que eu não falei com eles de transformações. Mas, enfim, parece que está razoável. Gente, alguma dúvida até aqui? Estão quietinhos? Todo mundo me acompanhando? Beleza, Lívia, obrigada por responder. Então tá, né, gente? Tá tranquilo, né? Eu deixei essa lista lá no Moodle, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada com calma. Beleza, Vivian, beleza, João Pedro. Vamos lá, então. O outro exemplo, outro exercício, é do split plot, tá? Então, vamos só dar uma recapitulada no split plot lá, o experimentos em parcelas subdivididas. Gente, eu tinha uma aula gravada de experimento split plot, mas é uma aula que eu dei ao vivo. E eu falei, eu não vou colocar para os meninos uma aula que eu dei ao vivo, né? Eu falei, vou gravar uma aula para eles. Só que assim, a minha aula, não consegui fazer uma aula tão boa. A aula que eu tinha dado ao vivo, gente, ela estava tão boa. Eu falei, enfim, aí ela tinha ficado até maior, porque eu tinha explicado assim, enfim, acho que cada dia você explica o negócio de um jeito. Nossa, eu optei por gravar de novo, aí ficou mais sucinto, assim. Mas enfim, tá, gente? Depois a gente vai conversar, eu queria um feedback aí de vocês das aulinhas gravadas. Então, o experimento split plot, como eu já conversei, a Lívia levantou uma questão no começo da aula sobre fator de difícil mudança. Então, lembrando, a situação é que a gente tem um fator de difícil mudança e a gente não conduz um experimento fazendo um experimento completamente aleatorizado. Então, o que muda aqui? Aqui a gente testa todas as combinações possíveis, mais de uma vez, mas ele não é um experimento fatorial. Por quê? Por causa da aleatorização. Diferente do experimento alinhado, que ele não é um experimento fatorial, porque eu não faço cruzamento, né? Aqui não, eu faço. Mas a ordem que eu coleto é uma ordem sistematizada. De modo que, se existe um fator que é mais difícil, né, de variar, eu defino que eu vou variar ele menos vezes no meu experimento, né? Então, eu mostrei para vocês, olha,
Aqui, por exemplo, eu teria 36 ensaios que eu ia fazer todos numa ordem completamente aleatorizada. Então, dependendo do sorteio, eu ia ter que mudar o método toda vez, né? Ou com uma frequência muito grande. Só que se o método de preparação é muito difícil de aleatorizar, eu posso definir ele como um fator de difícil mudança e fazer o meu experimento em parcelas subdivididas. Então, é como se eu tivesse uma parcela de fora, que está associada ao efeito desse fator de difícil mudança. E dentro de cada nível desse fator de difícil mudança, eu aplico as minhas subparcelas, que seriam os níveis do fator que é mais fácil de mudar, que é aqui a temperatura. Então, eu falei sobre isso em sala, falei, né, como que a gente constrói. O modelo, ele fica completamente diferente. E uma coisa muito interessante aqui é que a gente tem um efeito para as réplicas. A Lívia falou, prof. Que eu não queria te cortar. É que eu tava lembrando, quando eu tava assistindo sua aula, eu fiquei pensando se, assim, ok, o material, no caso, era difícil de mudar. Só que a temperatura não disse se era, assim, difícil ou não. Então, não poderia fazer nesse esquema, né, do split plot para o material e para cada material fazer a temperatura aleatorizada, porque pelo que eu entendi, a gente começa em 200, aí 225, 250, 275 para o material 1. Para o material 2 a mesma coisa. Porque a temperatura, teoricamente, se ela não é difícil, a gente podia aleatorizar dentro de cada material, né? Perfeito, Lívia. Poderia ter sido essa a configuração da temperatura, tá? Não ia fazer diferença. Você ainda teria um split plot com o mesmo modelo, se você aleatorizasse. É tipo assim, primeiro eu vou fazer 275, depois eu faço 200, depois você poderia aleatorizar sim. Não muda nada nas contas para frente. Não mudaria, porque a gente não tem o efeito dessa aleatorização. Aqui foi mais talvez por uma conveniência de tipo assim, cada vez eu aumento, né? Eu aumento a temperatura, pode ser mais conveniente. Até porque ficar esfriando o forno, né? Exatamente. Faz Né? sentido, sim. Mas realmente você poderia aleatorizar, se fosse mais conveniente, sim. Tá? Uhum. O importante é definir que houve 3 réplicas, né? Então, aqui, gente, a gente vê que é como se a réplica, ele colocasse ela como sendo um fator no meu experimento. E tudo aquilo que tem a réplica, tem um elemento da réplica, seja a réplica, o efeito da réplica sozinho, o efeito da réplica, com um dos 2 fatores, e subir uma parcela de erro, né? Porque a réplica, a variação que eu tenho de uma réplica para outra, sempre é uma composição do meu erro, né? Que a réplica simplesmente, o fator não mudou, o nível do fator não mudou, só que eu estou repetindo, tá? Então, isso me dá uma estimativa do meu erro puro. Então, a gente viu que a gente pode ajustar esse experimento lá no R, como se fosse um experimento com 3 fatores, testando até a interação de terceira ordem, e a gente vai pegando as componentes, né, de tudo que é da réplica para compor as componentes de erro. Mas uma coisa importante é a gente falar que a gente tem o erro da parcela e os erros da subparcela, tá? Então, assim, eu não vou... No final da aula, eu até mostrei para vocês como ficaria esse experimento se eu tivesse ignorado essa restrição de aleatorização e feito o experimento fatorial, né? Eu teria um erro muito grande, porque eu estaria usando uma mesma medida de erro para calcular o efeito de todos os fatores. E, inclusive, a interpretação, a conclusão seria diferente. Exatamente, da interação, né, Lívia? Exatamente. Então, assim, gente, esse experimento split plot, né, o José Ricardo, na aula, acho que ele, no começo da aula, ele comentou assim, espero que eu não tenha que demonstrar esse modelo ANOVA aqui. Esse é o modelo ANOVA, assim, talvez mais complicado que a gente vê no curso, tá? Porque fechando esse conteúdo, a gente vai voltar nos fatoriais, nos fracionados, nos pontos centrais, a gente vai falar só do experimento fatorial daqui para frente. Então, acho que em termos de complicação, de encadeamento, né, da tabelinha 9, isso aqui é o mais complexo que a gente vai ter, né? E é isso, assim, dei uma olhada na aula, mas vamos para o exercício, tá, gente? O que é o objetivo aqui, porque isso aqui tudo eu já falei. Então,
Aqui eu tenho um experimento para estudar a dispersão do pigmento na tinta. 4 misturas diferentes de um pigmento são estudadas. Então, como se fossem 4 composições de mistura desse pigmento. O procedimento consiste em preparar uma mistura e aplicar essa mistura no painel usando 3 métodos diferentes, que são pincel, spray e rolo. A resposta é a porcentagem reflexiva do pigmento, né? Que, enfim, é uma variável numérica que com algum equipamento se consegue medir. E eu tenho 3 réplicas. Só que eu pedi, considere que misturas e métodos de aplicação são fatores fixos. Gente, nossa, eu fui tão má, não é possível que eu não falei claramente que aqui que era um experimento split plot. Assim, subentende-se que é um split plot, por quê? Porque eu falei, o experimento consistiu em quê? Eu preparo a mistura e aplico usando os 3 métodos. Preparo outra mistura, aplico usando os 3 métodos. Então, por isso, subentende-se que é um experimento split plot, né? Então, beleza. E eu tenho aqui minhas 3 réplicas. Então, descrevo o modelo estatístico. Então, o modelo para experimento split plot, o mesmo modelo que a gente tinha, né? O tal beta e tal beta se referem às parcelas, onde o tal são as réplicas, o beta seria a mistura, e a interação entre réplicas e mistura corresponde a componente de erro das parcelas, e o gama, tal gama, beta gama e tal beta gama são as subparcelas, tá? Então, efeito do método de aplicação, né? É o gama, e as interações aqui, por exemplo, a interação beta-gama é a interação AB, né? É a interação de interesse. Todas as outras, que seria tal gama e tal beta-gama, que consideram a interação, interação não, desculpa, as réplicas, elas compõem o termo de erro das subparcelas. Né? Então, aqui especificando isso, né? O erro da parcela. Então, aqui eu tenho parcelas e subparcelas ou tratamentos secundários, né? Então, o erro da subparcela vai ser a interação de maior ordem. E a gente tem também uma interação entre réplicas e B, que também compõe, né, um termo de erro. E aí, na aula, eu mostrei para vocês 2 possibilidades para fazer esse experimento. Uma possibilidade que considera separado essa interação entre as réplicas e B como um termo de erro, e o erro da subparcela como sendo a interação de maior ordem, então ele separa. E eu mostrei para vocês a possibilidade de fazer somando esses 2 como sendo o erro da subparcela, que é o que o comandinho do R faz. O comandinho que eu conheço para fazer experimento split plot no R, ele soma essas componentes. E aí, na aula, eu até fui fazendo a soma com vocês para mostrar cada uma das possibilidades, né? Então, as hipóteses são para testar que não há efeito das misturas. Aqui é tudo efeito fixo. Pode ser efeito aleatório também, tá, gente? No experimento split plot, a gente pode ter situação em que o fator é aleatório também. Aí a gente tem só que ver como que ficaria o cálculo da estatística F. Então, aqui, o efeito das misturas, o termo de erro vai ser a interação entre réplicas e o fator A, que são as misturas. O efeito dos métodos de aplicação, o termo de erro vai ser a interação entre réplicas e o fator B. E a hipótese para testar o efeito da interação AB, eu uso o termo de erro das subparcelas, que é a interação de maior ordem, como termo de erro ali. E aí aqui os meninos fizeram, deixa eu ver, eles fizeram usando o LM, fazendo as pontinhas mesmo na mão, igual eu tinha feito no primeiro exemplo de sala. Então, eles consideraram esse modelo que separa os 3 termos de erro. Tá? Então, o fator A usa um termo de erro, o fator B usa outro termo de erro e a interação AB usa outro termo de erro. Calculou os quadrados médios, né? E tem a tabelinha nova aqui. Então, o fator mistura, aqui eu tenho, né, as minhas parcelas,
E na componente das parcelas, eu testo o efeito da mistura, dividindo pelo quadrado médio da réplica vezes a mistura. Aqui eu tenho as subparcelas. Então, as subparcelas eu vou avaliar o efeito do método B, usando como termo de erro a interação entre réplicas e B. E o efeito da interação AB, eu uso como termo de erro a interação entre réplicas vezes A vezes B. E aí os meninos colocaram aqui os p-valores, né? Então, o p-valor foi bem pequenininho para o fator A. Então, ao nível de 5% de significância, temos evidências para rejeitar H0, isto é, temos evidências de que as misturas têm efeito na porcentagem reflexiva do pigmento na tinta. Hipótese de nenhum efeito dos métodos, também tem um p-valor bem pequenininho, então ao nível de 5%, temos evidências para rejeitar H0, isto é, também temos evidências de que os métodos de aplicação têm efeito na porcentagem reflexiva do pigmento na tinta, e a interação 0,1 p-valor, né, maior que 5%, então a nível de 5%, a interação entre mistura e método não se mostrou significativa para a porcentagem reflexiva. Bom, acho que foi isso dos exercícios da lista. Esse último exercício, eu pedi só para resolver a tabela nova mesmo. Escrever o modelo, né? Resolver, construir a tabela, calcular a estatística F e interpretar os resultados, né? Então, a interação aqui não foi significativa, mas os efeitos principais, sim. Tá? Gente, alguma dúvida? Por aqui, não. Não? Tá bom. Então, gente, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Ah, tá. Então, algumas coisas que eu queria conversar com vocês. O João Pedro falou, não por enquanto. Beleza, gente, eu vou... Deixa só eu parar de compartilhar aqui. Beleza. Vamos fazer a chamada. E aí eu queria fazer duas coisas. Eu queria mostrar para vocês um cronograma, como ficou o cronograma da disciplina. Eu elaborei uma nova distribuição de pontos agora para a segunda vai, tá? E aí eu quero ver o que vocês acham. Mas enquanto isso eu vou fazendo a chamada. João Pedro falou, não teremos lista. Então, a minha proposta não é não dar lista, é dar um outro tipo de atividade, tá? Amém. Ah, gente, achei que vocês iam ficar... Professora, eu não quero mais lista esse ano, não. Chega. Cansou, né, gente? Muita lista já, eu também. Acho que vamos fazer umas coisas diferentes, vamos variar um pouquinho, né? Vamos. Já tá tudo tão igual, o negócio de ficar entrando dentro de casa, vamos fazer umas coisas diferentes. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer a chamada. Gente, eu vou fazer a chamada, mas fiquem aí, que a gente tem coisas importantes para conversar. André. André aqui. Ézio. Oi, oi. Beleza. Fausto. Presente. Beleza. João Pedro. João Pedro tá aí, né? José Ricardo. Aqui. Beleza. Lívia tá aí. Maria Eduarda. Eu. Beleza. Renan. O Renan não tá aqui. Ele deve estar no trabalho. Vou mandar uma mensagem para ele. Ele até mandou uma mensagem explicando, né, que tem a questão do trabalho. Beleza. O Tiago. Presente, professora. Beleza. Tiago, Vivian. Vivian tá aí. Eu. Show de bola, pessoal. Então, o seguinte, deixa eu abrir aqui. Ah, uma outra coisa.
Deixa eu compartilhar aqui o cronograma que eu propus para pós-recesso, tá? Deixa eu achar minha tela aqui. Então, aqui temos um cronograma. Olha só, gente, o que eu pensei. A gente tem aula hoje, e aí eu vou passar para vocês 2 propostas de atividade para a gente discutir na aula que a gente vai ter depois do recesso. Então, depois do recesso, são essas aulas que a gente tem aqui, até a segunda vai, tá? Então, o que eu pensei? Na primeira, eu vou passar essa atividade do teste AB para vocês e o artigo, que são coisas que eu quero que vocês leiam e preparem para a aula do dia 4. Então, a aula do dia 4 é uma aula que eu falei que é uma aula de discussão, tá? Eu vou propor atividades para vocês fazerem uma apresentação nessa aula, mas é uma coisa bem pequenininha. E aí isso conta valendo, acho que eu coloquei valendo tipo 4 pontos na segunda vai, tá? Atividade dessa aula aqui. E aí depois a gente vai ter aulas teóricas, aula de exercício, e no final a gente vai ter a apresentação dos artigos. Eu acabei optando por deixar as apresentações dos artigos bem no final, tá? Então, assim, ainda que tenha gente que vai apresentar TCC, vai ficar, assim, pode ser que seja no dia 28, mas o período do TCC é bem grande, então acho que não vai ter grandes problemas, assim, de alguém apresentar o TCC bem no dia, porque dia 1º de fevereiro já acabaram as monografias, tá? Então, e aí eu até acho que já fiz uma proposta de divisão de quem apresenta o artigo em cada dia, tá? Então, assim, a apresentação do artigo ficaria valendo 6 pontos e a apresentação dessa aula fica valendo 4 pontos. E as aulas teóricas, aí assim, alguma coisa que eu queria saber. As aulas teóricas, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver os experimentos fatoriais e variações, né? A gente já viu o experimento fatorial padrão, mas a gente vai ver experimentos fracionados, experimentos com pontos centrais, e aí a minha proposta é, essas aulas teóricas, a gente fazer, tipo, aula gravada, e aí a gente faz aqui, tipo, 3 aulas teóricas gravadas, faz uma aula de exercício, e depois faz mais 2 aulas teóricas gravadas, e volto com as apresentações dos artigos, tá? Então, essa é a minha proposta. Eu não sei o que vocês acharam. A Duda falou. Achei que a gente pudesse escolher os artigos. Não, gente, vocês vão escolher o artigo, tá? Quem escolhe o artigo é vocês. Eu elaborei uma estrutura de roteiro para apresentação do artigo que eu coloquei no Moodle. Eu vou explicar aqui para vocês a estrutura, mas quem escolhe o artigo são vocês, tá? O que eu já defini, uma proposta de ordem de apresentação. Quem apresenta cada dia, tá? Mas também é uma proposta. Enfim, vocês podem tentar. A Duda falou, eu li a estrutura, tive um pouquinho de dúvida. Beleza, Duda, eu vou abrir aqui para a gente discutir. Mas antes de chegar na apresentação do artigo, eu queria falar sobre a atividade dessa aula do dia 4. E aí é o seguinte, José Ricardo levantou a mão. Pode falar, José Ricardo. Primeiro eu queria saber sobre essa aula do dia 4, que você disse que vai comentar agora. Depois você falou sobre a ordem dos artigos, de quem vai apresentar. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhuma aula. Não, gente, eu tô falando isso hoje, eu ainda não passei. E outra questão, você tinha falado sobre 5 pontos do artigo e 1 ponto de participação. Sim, isso. Isso lá no arquivo que você disponibilizou. E que cada artigo deveria... Mas a questão das perguntas seriam 2 perguntas por aluno ou 2 perguntas por artigo? Que isso faz muita diferença. Tá, tudo bem. Eu acho que eu vou responder todas as suas dúvidas à medida que eu estiver explicando, tá? Aí vamos fazer. Tem mais alguma dúvida, José Ricardo? Não, só isso, só. Tá.
Então, assim, eu vou explicar tudo. Se chegar no final eu não tiver explicado essas coisas, aí vocês me falam, tá bom? Só que antes de tudo, gente, eu queria saber o que vocês acharam das aulas gravadas. Vocês preferiram? Vocês gostam mais da aula ao vivo? Eu gostei bastante, porque eu fui assistindo, pausando e montando o caderno. Aí eu acho que ficou bom, que eu podia estudar ao mesmo tempo que eu estava vendo a aula, né? Eu gostei. O que eu tinha comentado antes, quando você comentou na primeira vez, né, sobre fazer aula assim, só que eu gosto da aula ao vivo, porque a gente, pelo menos um pouco, né, fala contigo, falar com os colegas ao vivo. Como a gente vai ter aula de exercício, eu acho que vai ser um momento bom para a gente ter essa troca também, e as aulas gravadas dão certo. Pelo menos eu acho que ficou bom assim. Uhum. Tá ótimo. Obrigada, então. Eu concordo com tudo que o Lívia falou e não tem muita coisa a acrescentar, não. Só queria dar mais um... Tava muito boa as aulas gravadas e, não sei, acho que até economizou um pouco de tempo, porque foram aulas de 49 minutos, se eu não me engano, quase 50 minutos. E foi tranquilo de acompanhar. Uhum. Acabou que, como eu fui pausando e escrevendo e dava uma olhada no slide, eu levei quase as 2 horas de aula também. Mas... eu achei porque acaba que ela é bem objetiva, né? Uhum. O João Pedro falou, uma coisa ruim de aula gravada é ter alguma dúvida que trave o entender do restante. Verdade, né? Na verdade, assim, o meu intuito é vocês conseguirem, tipo, tirar a dúvida o quanto antes, né? Mas, enfim, vocês podem me mandar e-mail, mas eu não sei se eu vou responder exatamente na hora que vocês estão assistindo a aula, mesmo que vocês estiverem assistindo a aula de madrugada, não vai rolar. Mas, tá, a Duda falou, tem um ponto positivo que a gente pode assistir quando for melhor. Sim, exatamente. A gente poderia, porque aqui, gente, o e-mail, né, por exemplo, vocês estão assistindo a aula. Se tiverem alguma dúvida, mais fácil do que me mandar uma dúvida por e-mail, vocês podem mandar uma dúvida no Teams, porque o Teams, ele fica aberto o tempo todo para mim, entendeu? Eu recebo a notificação dele, e aí, se vocês estão assistindo a aula, pode me mandar pergunta no Teams. Com certeza eu vou responder muito mais rápido, às vezes eu respondo na hora. Sendo que no e-mail, tipo, eu não recebo notificação do meu e-mail chegando toda hora, senão não tem sossego. Então, eventualmente, sei lá, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, eu entro no meu e-mail, tá? Então, para a gente ter uma forma mais fácil, poderia ser direto no Teams. O José Ricardo falou, acho melhor que a aula síncrona funciona para resolver exercícios e tirar dúvidas pontuais. A minha ideia é a gente ter esses momentos, esses encontros, que eu acho importante, né? Justamente para a gente ir fazendo as coisas juntos e tirando as dúvidas, tá? Mas fica assim, se vocês quiserem uma resposta mais imediata, me mandem aí no chat do Teams, vai ser bem mais rápido a minha resposta. Então, beleza, gente. Agora, as duas atividades, vou falar primeiro dessa atividade do dia 4, tá? Para o dia 4... tem duas coisas. Uma coisa que não é valendo ponto, mas eu vou deixar para vocês um artigo, que é um artigo super legal, que mistura modelos de efeitos aleatórios com experimentos mistos, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma lida nesse artigo, mas assim, eu não vou dar ponto, não vou fazer arguição sobre ele, enfim. É um material para vocês lerem, porque ele é um artigo muito bom, porque além dele abordar, tá? Outros desenhos, outras possibilidades. Aqui tem desenhos que a gente viu, por exemplo, modelo misto para experimentos com um fator aleatório e um fator fixo. São modelos que a gente viu. Só que ele tem algumas extensões, tipo 2 fatores aleatórios e um fixo. E ele fala também de análise de poder nesse tipo de experimento, tá? Que é uma coisa que não tem no R, enfim, a gente não fala. E uma coisa muito legal, além dele mostrar tipo, a estrutura do modelo, tudo, ele mostra também o código no R, tá?
Ele mostra o código no SAS, no SPSS e no R. Inclusive, ele... Não sei se você se lembra, mas no experimento misto, que eu tenho fator fixo, aleatório e tal, a gente fez usando o modelo normal e a gente foi calculando, a partir das somas de quadrados, a gente meio que calculou à mão a tabela nova. Ele já coloca o comandinho no R, então ele tem já o comandinho para fazer direto o modelo no R. Então, assim, deem uma olhada, tá? E aí, a minha ideia, no dia 4, a gente dá uma passada, dá uma discutida nesse artigo. É um artigo bem grande, tá, gente? São 25 páginas. Mas deem uma olhada, tá? Isso aqui para a aula do dia 4. Esse artigo está no Moodle. Beleza, isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa que eu quero propor foi uma ideia que eu tive, assim, porque o pessoal, não sei se vocês conhecem, tem gente que conhece, o teste AB, tá? A/B testing. Os testes AB, eles têm sido muito utilizados pelo pessoal do varejo, enfim, pessoal do mercado. E existe uma controvérsia, né? Se eles realmente são válidos ou não. Porque, às vezes, quando você pesquisa um material sobre o teste AB, tipo, o pessoal cai matando, fala, não, isso não tem validade, mas tem muita coisa que tem embasamento. As pessoas falam de replicação, falam de aleatorização, falam de blocagem em teste AB. Então, a pergunta é, ele é um experimento, tá? Ele é válido ou não? Então, eu queria propor essa discussão. E a minha ideia é o seguinte, a gente fazer uma discussão em sala de modo que eu fiz uma divisão aqui da sala, onde eu quero que metade da sala levante pontos positivos a favor dos testes AB e a outra metade da sala levante pontos negativos. E aí cada pessoa vai falar os pontos dela e aí a gente faz uma discussão e chega num consenso com base, né, no conhecimento que a gente tem de experimentos, se eles são válidos ou não, tá? Esse roteiro aqui eu ainda não coloquei no Moodle, porque como eu já fiz uma proposta de divisão de quem vai falar o quê, eu não quis colocar lá para não gerar ruído, tá? Então eu quero alinhar com vocês aqui, eu ponho lá no Google. A minha ideia é que isso valha 4 pontos da segunda vai. Então aqui tá, roteiro para discussão sobre testes AB. Os testes AB ou A/B testing tá. Falaram sobre ele naquela semana das empresas na ENSE. Tá, não, eu acho que eu lembro mesmo. Que uma aluna falou, na verdade a apresentadora falou que ele é muito ruim, a aluna falou, eu concordo. Então, foi uma, assim, bem pontual, só julgando mesmo. Ruim, não sei. Oi. Só queria comentar que eu amo o teste AB, por favor, me deixa no time do favor. Sério? Vamos ver. É porque todo teste de software praticamente é feito por teste AB. Eles mandam para algum seleto grupo de pessoas e ficam testando em cima deles para saber se vai ter algum bug. Exatamente. E eu então não sei muita coisa sobre teste AB. Eu queria muito participar do time do favor, por favor. Tá bom. Tá? O Fausto falou chocado que isso seja controverso, porque isso em psicologia é muito comum. Pois é, gente. Vamos para o nosso júri do teste AB, tá? A ideia é essa. Então, eu coloquei aqui os testes AB, ou quem quiser pesquisar em inglês, A/B testing, vai ter muito mais coisa, tá? Tem sido muito utilizados e argumentos que eles têm validade estatística para avaliar o efeito de um determinado fator numa variável de interesse, usualmente relacionado ao número de acesso a um site. Gente, eu coloquei que eu vejo mais aplicação em acesso a site, mas o Ezio já está falando sobre teste de software, então, assim, já vi que tem muito mais aplicação do que isso. Apesar disso, ele costuma receber críticas de alguns especialistas no que se refere à sua validade para se obter esse tipo de conclusão. Eu gostaria de propor uma atividade de discussão sobre esses testes. O intuito é levantar pontos a favor e contra essa metodologia à luz da teoria que temos estudado na disciplina de planejamento de experimentos. Ou seja, somos nós que entendemos de planejamento de experimentos, tá? E ele é um experimento planejado. Então, tudo embasado naquilo que a gente sabe. Para isso, a turma será dividida em 2 grupos que argumentarão a favor e contra o uso desses testes. O objetivo é discutirmos e elaborarmos uma conclusão sobre o tema.
A discussão ocorrerá na aula do dia 4 de janeiro, que é a primeira aula depois do recesso, para a qual cada aluno deve pesquisar sobre o teste e preparar uma apresentação. Eu coloquei, gente, uma apresentação de aproximadamente 10 minutos. Tá? Mas, assim, não se prendam nisso. Na verdade, assim, a aula, a gente vai tirar a aula para falar isso, são 10 pessoas falando, então só assim, se quiser falar mais, só leve em consideração, né, o número de alunos, tudo. Se quiser falar menos, achar que, né, não tem tanto, tudo bem. Também porque a gente vai gastar um tempo discutindo. Só que você vai focar na sua linha de argumentação, tá? Eu fiz uma proposta aqui, mas a gente pode ver. Por exemplo, o Ezio ficou contra. Mas tudo bem, Ezio. Eu posso te mudar pro a favor também. Se alguém quiser mudar do a favor para contra, a questão é quem quer mudar além do. Ó, o João Pedro já vi que quer ficar aqui. Ele falou que o teste é horroroso. Quem quer mudar além do Ezio? Hein, gente? A gente podia fechar essa discussão de quem vai mudar na quinta. Na quinta a gente vai ter aula? Ao vivo? Não. Não? Não. Para a gente poder ler um pouco antes, para ter um feeling. Porque eu, no dia, lembro das pessoas falando mal, mas eu não pesquisei para ver o que era o teste AB. Então, eu não conheço. Eu não sei se eu falo mal se eu quero falar mal. Mudo. Ou Fausto. Professora, eu só acho que a gente podia tentar fazer, intercalar as apresentações a favor e contra. Acho que fica mais interessante do que botar tudo a favor e tudo contra. A gente podia fazer um julgamento. Eu não ligo de mudar, não, professor, se for o caso. Então, olha só, o José Ricardo se propôs a mudar com o Ezio. O Fausto eu não entendi, mas então eu vou mudar aqui, José Ricardo. Então tá, obrigada, José Ricardo. Ezio, você está a favor? Beleza. E aí, quem mais? Fausto, você quer trocar? O Thiago está muito bravo com esse teste. O Thiago vai falar. Bem, foi a maior revolução científica desde o domínio do fogo. Tá bom, gente. Então, vocês gostam dessa sugestão? Tipo, uma pessoa fala bem, uma pessoa fala mal. Uma pessoa fala bem, uma pessoa fala mal. O que é que eu coloquei? Sim, Tá. E alguém quer trocar? Eu vou colocar essa ordem aqui, mas, tipo assim, não sei se o André quer ser o primeiro ou se tem alguém que topa ser o primeiro se o André estiver tímido. Eu não entendi como vai ser avaliado. A gente vai ser avaliado, professor. A gente vai ser avaliado, vai avaliar a participação, né, gente? Não é assim se falou certo, se falou errado. Claro, né? Tem que ter uma lógica o que vocês estão falando, porque a opinião que vocês vão dar, eu espero que ela seja fundada no que a gente viu na disciplina, em fundamentos de estatística, tá? Eu não posso falar assim, eu não gosto do teste AB porque, tipo, usar um argumento não tem nada a ver com estatística, assim. Opiniões fundadas, acho que é isso. E eu vou avaliar mais a participação também, tá? Porque, claro, não tem um ponto de vista certo. Claro que a ideia é que no final a gente chegue num consenso. Se chegar gritando, já perde. Então tá, eu coloquei a ordem assim. Alguém quer falar? André, tudo bem você ser o primeiro? O André falou tudo bem. Então tá, gente. Legal. Acho que não pode valer. Ai, Fausto, não vem com pergunta difícil, não. Chewbacca? Defense? Tudo bem, então. Star Wars. Tá. O Renan falou, eu tô feliz em ser o Renan chegou depois, mas, Renan, você conseguiu pegar essa parte do teste AB aí, da proposta?
Beleza, gente, eu vou salvar esse arquivo aqui lá no Moodle para vocês. Ah, tá, beleza. Star Wars. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Então, fechado o teste AB. Seria a nossa atividade do dia 4. E aí, para o dia 4, né, que é a aula depois do recesso, vocês têm duas coisas. Você tem que elaborar essa apresentação aqui. E eu quero que vocês leiam o artigo, tá, gente? O artigo ninguém vai precisar falar, explanar sobre ele, não, mas é importante que vocês leiam. É material que eu estou deixando, tá? Então, na quinta-feira agora, a gente não vai ter aula, que é justamente para vocês poderem fazer essas coisas, tá? Porque eu sei que no recesso aí também é recesso, né? Eu não pretendia deixar a atividade para o recesso para vocês. Vocês darem uma descansada. Então, façam isso, aproveitem o horário da aula de quinta, tá? Para se dedicarem a isso. E aí, outra coisa que eu vou falar é artigos. Então, vamos lá. O roteiro de apresentação dos artigos, eu já coloquei no Moodle. Deixa eu achar. Ai, não é isso aqui, gente. Ixi, perdi meus trem todos. Ai, cadê meu... Ah, tá aqui. O roteiro. Deixa eu não abrir o roteiro. Abre. O roteiro de apresentação do artigo será o seguinte. Cada aluno, tá? A ideia, resumindo, cada aluno vai escolher um artigo sobre planejamento de experimentos, mas que use estatística, tá, gente? Se tiver um artigo que fala blá, 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 não bota um modelo, não bota uma tabela nova, faz um teste F, não adianta, tem que ser alguma coisa que use estatística. Pode ser um artigo de aplicação, alguma aplicação legal, se vocês tiverem encontrado, ou um artigo teórico, tá? De algum teste novo, enfim, qualquer teoria associada. Isso vai valer 6 pontos. Então, somando a nota aqui do artigo com os 4 pontos do teste AB, a gente tem a nota da primeira vai, tá? Então, a gente não vai ter lista de exercício mais. Todo o conteúdo que eu vou dar nas aulas teóricas não é um conteúdo que eu vou cobrar em lista, tá? É isso. Mas não significa que não seja importante, tá? Então, vamos lá. Seleciona um artigo científico. Eu coloquei aqui científico no sentido de ser uma coisa que tem uma relevância, assim. De preferência, um artigo que tenha sido publicado pelo menos em congresso, tá, gente? Porque isso garante que o artigo tenha sido avaliado minimamente, seja uma avaliação por pares para submeter para um congresso, tá? Então, pode ser de aplicação ou teórico. Esse artigo deve ter sido publicado, tal. Verificar se o conteúdo do artigo está de acordo com o que vimos na disciplina até agora. Pois é importante que o aluno saiba explicar de forma geral o conteúdo. Então, não adianta pegar um artigo e falar, nossa, esse modelo aqui eu não sei explicar nada, eu não entendi nada que ele fez. Pega um artigo que vocês consigam entender, porque também a gente vai conseguir entender, né? Se vocês tiverem dúvida, selecionei um artigo, mas estou com dúvida, será que ele é legal? Não é? Pode me mandar que eu dou uma olhada e ajudo vocês a decidirem, tá? Gente, eu caí? Não caiu, não. Aqui tá dando uma travada às vezes. Tá dando Não, uma picotada, professor. pelo menos pra mim. Tá dando então pra é escutar. Ah, tá. O Fausto falou que tá normal. Ah, tá. Porque minha internet não tá nada bem para esses dias, não. Mas tem alguma parte que vocês perderam aí? Quer que eu explique melhor? Não, foi só para mim mesmo. Mas deu para entender. Tá. Então, tá. Beleza, então pode me mandar um e-mail, tá? Se tiver com dúvida. Professora, será que o artigo é legal? Tá? Pode me mandar que eu ajudo a decidir, mas vocês que vão escolher. Montar uma apresentação de slides de 25 minutos aproximadamente, ou assim, enfim, 20 minutos, porque a gente vai ter um tempo também de discussão, de perguntas, tá? Mas 25 minutos acho que é um tempo razoável para explicar tudo que a pessoa fez no artigo. Não precisa fazer relatório, é só montar uma apresentação em slides, tá? Na apresentação, algumas coisas que eu acho importante vocês colocarem só para lembrar. Então, é importante falar o que motivou o estudo, é uma questão teórica, é uma questão prática.
se for um artigo teórico, explicar, né? Como que a pessoa desenvolveu a teoria, o método para solução de problemas, foi um método matemático, foi um método só computacional, enfim, quais são os resultados desse artigo teórico, né? E se for um artigo de aplicação, qual foi o desenho experimental que ele usou? Ah, ele usou um experimento fatorial com blocos, ele usou um experimento misto, ele usou blocos completos aleatorizados, enfim, né? Tentar entender o desenho que ele usou, qual que é a variável resposta, quais são os fatores, quais são os níveis dos fatores, o fator é fixo ou fator aleatório, como que ele analisou os resultados, se ele verificou a adequação do modelo, né? Sempre correlacionando com o que a gente viu em sala. E também como são as referências que ele usou. É importante olharem a lista de referências lá. O que o cara usou como referência? São artigos que são estudos de planejamento de experimentos, são aplicações, são livros que abordam o tema. Então, é interessante ver como que a pessoa faz uso daquelas referências. Até depois, na hora que vocês forem fazer o TCC de vocês, né, esse tipo de vivência é importante. E aí eu também quero saber, o que você achou do trabalho? Porque tem trabalho que é publicado, bonitinho, mas que falta alguma coisa, né? Então, o que você acha que poderia melhorar ou não? Você acha que está satisfatório? O que faltou? O que você não deixou de entender porque o cara não explicou direito? Então, a opinião de vocês, tá? As datas das apresentações. Aqui ficou errado, né? 28 de janeiro. Trabalhos recentes, o Zé Ricardo falou? Não necessariamente, o Zé Ricardo. Pode ser trabalho mais antigo também, tá? Não tem restrição quanto à data, não. Datas das apresentações. 28 de janeiro, 1º e 4 de fevereiro. 4 de fevereiro será a nossa última aula, tá? Porque na semana seguinte é exame final. E aí, uma coisa que eu coloquei, gente, é só para estimular a participação, tá? Eu acho que, assim, no caso de vocês, não vai ser uma coisa necessária, mas o que eu faço para estimular a participação, eu espero que pelo menos uma pergunta vocês fazem. O José Ricardo perguntou. Cada aluno tem que fazer uma pergunta em cada apresentação? Não, é uma pergunta. Em algum momento, entendeu? De alguma apresentação de algum colega. É só isso que eu peço. Mas assim, gente, isso vai valer um ponto. Significa que a pessoa que assistir todas as apresentações e não fizer uma pergunta vai perder um ponto, tá? Eu vou dar só os 5 pontos, vou distribuir os 5 pontos na apresentação dela. Então, são 6 pontos, sendo que um ponto é de participação, tá bom? E aí, a Lívia falou, acho que já achei meu artigo. Beleza, Lívia? Que bom, muito bem. Vamos lá. Em algum lugar, eu propus... Eu não lembro, gente. Eu propus uma divisão? Propus. Propus, tá aqui. O que eu fiz, gente? Eu fiz uma divisão em ordem alfabética inversa, tá? Por quê? Porque quando eu dividi os testes AB, aquela primeira proposta dos testes AB, eu pus em ordem alfabética. Então, na hora de fazer a proposta para os artigos, eu fiz inverso. Ou seja, ficaria no dia 28 a Vivian, o Tiago, o Renan e a Maria Eduarda. No dia 1º ficaria a Lívia, José Ricardo e João Pedro. E no dia 4 ficariam Fausto, Ézio e André, tá? De ordem alfabética inversa. Professora, eu posso fazer uma sugestão pelo André? Sim. Ele é a única pessoa para apresentar TCC, eu acho. Ele, há algum tempo atrás, ele falou que sempre preferia ser o primeiro a apresentar para poder se dedicar ao TCC. Ele pode ficar no dia 28? Pois é, mas eu não sei se vai ser bom, porque dia 28 ainda é um dia de monografia, entendeu? Dia 4 já passou, né, o TCC. É melhor, último Deve dia. ser. Monografia até dia 31 de janeiro. Então, dia 1º e dia 4 não tem mais monografia, já vai ter acabado. Ah, tá, entendi. Agora, a ordem dentro daquele dia, a gente pode definir no dia, entendeu? Quem vai apresentar, enfim, no primeiro dia lá, vai ser a Vivian, Thiago, Renan e Maria Eduarda. Quem chegou aqui quer apresentar primeiro. Não precisa ter essa ordem aqui, só para divisão entre os dias.
Então, repetindo, gente. O André falou, melhor no dia 4. Beleza. 28, Vivian, Tiago, Renan e Maria Eduarda. Dia 1º, Lívia, José Ricardo e João Pedro. Dia 4, Fausto, Ezio e André. Tá ok para vocês? Deixa eu botar aqui. Ok, gente? Alguém tem algum impedimento? Fale agora ou cale-se para sempre. Tô brincando. Tá tudo ok, professora. José Ricardo, ficou clara as dúvidas que você tava? Sim, ficou assim. Tá. Então, ficou assim a divisão, tá? Anotem aí. Professora, tá bem? Sim? É só se não tiver problema para ninguém, claro. Tem uma data, dia 28 é na quinta, né? Depois é na segunda, não é isso? Na seguinte. Isso. Se alguém se importaria de trocar comigo, inverter a quinta pela segunda, porque na quinta-feira eu vou trabalhar durante o dia. E aí o horário vai ficar atravessado. Ficaria melhor para mim na segunda que eu tô de folga, se não tiver problema. Não, claro. Gente, desculpa, só não consegui identificar quem tá falando. É o Renan. Ah, tá. É para você ir pro dia 1º, Renan? Isso, eu vou pro dia 1º, isso. Eu posso trocar. Eu posso ir pro dia 28, não tem problema. Ah, então beleza. Eu vou colocar aqui. Então tá bom. Obrigado. Obrigada, Lívia. Obrigado. Nada. Então, o Renan ficou no dia 1º, a Lívia no dia 28. Beleza. Mais alguém? Nessa hora, um Abraão cairia bem. Ai, ai. Um Aaron, né? Eu tenho um priminho que chama Aaron, com 2 As. Eu falei, gente, ele sempre vai ser o primeiro do primeiro do primeiro, porque 2 As ainda fica na frente do Abraão. Bom, beleza, gente. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida no cronograma, nas atividades? Aaron. Nossa, é mesmo. O Aaron ainda ganha do Aaron. Ai, ai. Beleza, Lívia, pode sim. Por hora tudo certo. Beleza, gente. Então, a gente se vê no dia 4. Ok, professora, até dia 4. Beleza, valeu, gente. Qualquer coisa me manda e-mail, tá? Se tiverem alguma dúvida aí. Turma, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Deixa eu parar de gravar aqui. Boa noite. Boa noite.